Alô, pessoal! O nosso vídeo da semana hoje é corrigindo a questão do TJ do Pará. E aí, você acertou ou você lembrou do conteúdo? Vamos lá, né? Nós temos aqui uma questão do TJ do Pará que fala sobre as normas fundamentais do processo civil e aborda bastante assunto. Vamos lá. Sob pena de nulidade processual, o magistrado deve obedecer obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão dos processos aptos a julgamento para decidir, proferir decisão interlocutória ou sentença. O que acontece? Quando os processos ficam prontos para serem sentenciados, eles atendem uma ordem cronológica. Por que eles atendem uma ordem cronológica? Para que o juiz possa sentenciar de acordo com os processos que estarão prontos para julgamento. Concorda? Mas você sabe também que existe algumas pessoas que têm a preferência na tramitação. Quem são elas? Nós temos os idosos, nós temos os portadores de doenças graves, nós temos as tutelas provisórias, nós temos a improcedência liminar, nós temos o indeferimento da petição inicial, que ele vai furar essa fila, né? Então nós vamos ter a ordem cronológica, mas nós temos pessoas que têm prioridade nesse processamento. Então você já vê de cara que o erro da afirmação 1 é que deve obedecer obrigatoriamente. Não. Por que ela não obedece obrigatoriamente? Porque você vai ter pessoas que vai ter prioridade. Repara a leitura do artigo 12, que ele fala que os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente e não obrigatoriamente. E com isso, a primeira assertiva está errada. Na segunda afirmação, onde ele diz que o autor está autorizado a ajuizar meramente ação com a finalidade declaratória, isto é bem verdade. E você vê que a afirmação reproduz o teor do artigo 19 do Código, onde ele diz que o autor está autorizado a ajuizar uma ação meramente declaratória para a declaração da falsidade ou autenticidade de um documento, ou seja, que todo documento seja falso ou falso seja a sua assinatura. E também certificar a existência, o modo de ser de uma relação jurídica. Com isso, na leitura do artigo 19, traz a afirmação como correta. Eu trago para você um pequeno resumo do direito de ação, né, sobre o tema ação. Nós sabemos que no nosso concurso cabe o procedimento ordinário. Dentre as ações ordinárias, também chamado de processo de conhecimento, que quer dizer que o juiz tem que primeiro conhecer, o juiz primeiro tem que dizer com quem está o direito, nós temos a seguinte classificação. As ações podem ser constitutivas porque criam ou exoneram direitos. A ação declaratória, ela declara a existência e inexistência de uma reclamação de uma relação jurídica ou declara também o modo de ser de uma relação. Ela pode ser condenatória porque ela condena, ela tem como pretensão a condenação de um valor em dinheiro. Mas esse valor também pode ser uma prestação de serviço. Prestação de serviço esta que pode ser a obrigação de fazer alguma coisa ou a obrigação de deixar de fazer alguma coisa. Já uma ação mandamental vem de mandar. É uma ação também conhecida como subrogatória. É porque na ação mandamental você quer que o juiz mande
fazer alguma coisa, como, por exemplo, na ação de uso capião. A ação de uso capião, você tem a posse e você quer que o juiz lhe conceda a propriedade. Ele manda registrar a propriedade no seu nome. Outro exemplo de ação mandamental é o que acontece nas ações de interdito proibitório, que são as ações que são postuladas mediante a ameaça da perda da posse, onde a finalidade de uma ação de interdito proibitório é mandar que cesse a perda, a ameaça da perda da posse. Já uma ação executiva é a ação onde você tem a ideia que você cita para pagar. Por quê? Porque você já tem o reconhecimento da dívida do réu. Cita para pagamento. Por isso que é uma ação de execução. Já no tema da condição da ação, nós temos legitimidade e interesse, que pode ser visto em dois momentos processuais. No momento em que se recebe a petição inicial, onde basta a narrativa da petição inicial para afirmar a legitimidade do autor, lembrando que essa legitimidade do autor pode ser questionada pelo réu através da preliminar de contestação, quando o réu diz que o autor não tem legitimidade, e aí nós temos o julgamento de improcedência, porque essa é a regra da teoria da asserção, lembrando que o Código de Processo Civil contempla a teoria eclética, que é a teoria que, para ver o julgamento do processo, faz-se necessário a presença da condição da ação, legitimidade e interesse. No tema elementos da ação, nós temos a classificação, que são partes, pedido e causa de pedir. Lembrando que a causa de pedir é o motivo da ação. A causa de pedir, ela pode ser próxima, porque ela diz respeito aos fatos, ou remota, que é quando ela diz respeito aos fundamentos da petição. Lembrando que fundamento do pedido, a fundamentação legal está prevista como requisito da petição inicial no artigo 319. Com isso, a segunda alternativa está certa. Na afirmação terceira, nós temos a ideia de conexão. E nós lembramos que conexão é quando há necessidade da reunião de dois processos distintos para que seja aproveitado o mesmo sistema processual da produção de provas, para que os dois processos que estão reunidos tenham o mesmo julgamento, ou seja, o juiz reúne, produz as provas são produzidas e aproveitadas nos dois processos, porém, as sentenças são dadas de forma separada. Na conexão, as partes não são a mesma, mas tem que decorrer do mesmo motivo. Na assertiva terceira, o que nós temos é o conceito de continência, porque na continência eu vou ter o agrupamento da ação, porque um pedido de uma ação é maior do que o outro pedido, mas na conexão as partes são idênticas. Com isso, a alternativa B está correta. Espero você na semana que vem. Estarei lançando para você uma enquete essa semana, que diante do lançamento da republicação do edital e a previsão de prova para o dia 5, eu gostaria de saber se você prefere a correção de questão ou se você prefere dicas por tema. Vai lá no meu Instagram e vote, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.